Jerusalém está dividida em duas cidades, a velha e a nova. A nova com construções modernas e a antiga com construções típicas dos tempos bíblicos. A cidade de Jerusalém era toda murada, mas os muros foram destruídos na ocupação babilônica ocorrida em 586 a.C. Depois do retorno do cativeiro babilônico em 535, chegou ao conhecimento de Neemias, o copeiro do rei da Pérsia, que a cidade estava aos escombros. Constrangido pela situação, Neemias pediu autorização ao rei da Pérsia, a quem servia, para fazer uma visita à cidade. Lamentou pelo seu estado, mas teve uma ideia. Ao retornar à Pérsia, pediu autorização ao seu rei para voltar para a cidade de Jerusalém e trabalhar na reconstrução daquelas muralhas. E assim, num período de 52 dias, esse líder bem organizado criou mutirões e eles reergueram os muros. Mas o interesse da cidade de Jerusalém por outros povos fez com que ela fosse reconstruída e destruída, e assim, por 17 vezes ao longo da história, Jerusalém passou por esse constrangimento. As muralhas de hoje não representam as muralhas antigas, mas pode-se observar pelo tamanho das pedras de baixo, que são maiores. Esses são os resquícios da cidade mais antiga. Mas ao olhar para o fundo, junto ao Muro das Lamentações, pode-se ver as pedras maiores, que fazem parte da construção do primeiro templo que fora reformado por Herodes o Grande. Oi, meus amados brasileiros. Estamos aqui para a entrada no Muro das Lamentações. Essa viagem, a caravana aqui da Beriana, é maravilhosa, tem sido maravilhosa, cheia de bênçãos, lugares maravilhosos, pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente. Com certeza estamos levando muitas bênçãos e muitas renovações para vocês que estão aí nos esperando. Vocês não acreditam, as coisas que o Senhor tem feito pela gente aqui. Todos os passeios até aqui são super cheios da unção do Senhor Jesus. Quem não veio, com certeza perdeu. Deus está operando de maneira sobrenatural. Você que não veio, tem que vir na próxima. Tchau, tchau. Muro das Lamentações é hoje o local mais sagrado de Israel. Até 1967, não passava de um grande depósito de lixos. Mas depois da Guerra de 67, o respeito pelos judeus aumentou, eles limparam a área e fizeram deste muro o seu local mais sagrado. Diariamente, os judeus estão orando de frente para este muro, pedindo pela chegada do Messias e pela reconstrução do templo sagrado. Para chegar ao templo, eles passam pela pia da purificação e, com uma caneca, lavam as mãos 3 vezes antes de tocarem no muro. Restam nesse muro pedras da construção do primeiro templo, o que fora construído por Salomão por volta de 950 a.C. Estamos aqui diante do Muro das Lamentações e muitas pessoas nos mandaram pedidos de oração, mandaram pedidos através do faleconosco@portalberiana.com.br e são centenas de pedidos que eu carrego comigo aqui, muito papel, coloquei tudo aqui dentro. E agora eu estou indo em direção ao Muro das Lamentações, eu quero que você me acompanhe, vamos orar em nome de Jesus por esses pedidos. Vamos lá? Senhor, é no nome de Jesus
que nós te entregamos esses pedidos, ó Pai, crendo que podemos receber de Ti as bênçãos. Pai, em nome de Jesus, entra com providência na vida destas pessoas, ó Pai. Pessoas que precisam de salvação nas suas famílias, de cura, de bênção, de unção. Pai, pessoas que precisam de libertação, em nome de Jesus, ó Pai. Quantas centenas de pessoas eu trago aqui, quantas centenas de nomes eu trago aqui, por trás deles famílias, milhares e milhares de pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja providência, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas. Traz bênção, traz vida, traz renovo, traz vitória, em nome de Jesus. Dá a todas essas pessoas, ó Pai, uma abençoada graça que venha do céu. Pai, este é um lugar marcante, este é um lugar, Senhor, onde o povo de Israel se reúne para orar, e nós temos muito que aprender com eles sobre fé. Por isso te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia da vida deste povo, tem misericórdia da vida do nosso povo, ensina-nos a orar pela paz em Jerusalém, dá-nos a tua graça, ser com a vida de cada um, Senhor, que enviou o seu pedido aqui. Abençoa este programa de TV, abençoa esta igreja, abençoa a vida dessas pessoas que aqui estão, dá-nos a tua graça, te louvamos, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui em nome de Jesus. Glórias, pois, ao nome de Jesus. É uma bênção, eu quero agora transmitir essa bênção a você. Que a graça do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, o Deus de Israel, aquele que era, é e há de vir, possa estar sobre a sua vida nessa hora. Receba esta bênção, receba esta unção, receba poder do alto, receba a graça do Senhor. Este é um marco histórico, este é um lugar histórico, o lugar onde o povo de Deus, o povo de Israel, o povo eleito se reúne para orar. E eu quero nessa hora ministrar a bênção deste lugar sobre a tua vida. Estenda as tuas mãos, receba em nome de Jesus a bênção que vem do Senhor, aquela que enriquece e não acrescenta dores. Que você possa ser tocado neste momento pela unção do Senhor. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom. For what is this used, the tefillin? This is called tefillin. Esto es llamado tefillin. This is a ritual garment. Es un artefacto ritual, un artículo ritual We wear every day que usamos todos los días to remind us of our connection with God, para recordar nuestra conexión con Dios, to remind us of love para recordarnos del amor de Dios and of the commandments. y las ordenanzas que nuestro Dios nos dio. We wear one on the head Nosotros usamos uno en la cabeza and one on the arm, y otro en la mano, en el brazo. and in each one Y en cada uno there written pieces from the Torah, from están our escritos teaching. pedazos de la Biblia, del libro de Deuteronomio. In each piece, this is an important part of the Torah, which is so important that it says there, you shall remember this piece, and you shall say it all the time, and you shall mark it with you all the time, Okay. by your arm and on En your head. esta cachilla hay un versículo de la Biblia que dice, y recordarás estos versículos cada vez que te los pongas en tu entrada y en tu salida también de la casa. La pondrás frente a tus ojos, frente a tu vista como un gol en tu vida, y las pondrás en tu brazo, cerca del corazón, sintiendo la palabra en tu corazón. And that is why we wear it at these places. Y esa es la razón por la cual nosotros la usamos en estos lugares. You are from a unit, parachuter unit? Yes. Él es de una unidad de paracaidistas, una unidad de combate, y vos ve que este hombre tiene fe. How long time you spend every day praying? ¿Cuánto tiempo tú te dedicas a la oración? Every day, we pray 3 times. Nosotros oramos todos los días, 3 veces al día, In the morning, en la mañana, in the afternoon, en el mediodía and at night. y en la noche. Deixa eu dar uma explicação sobre isso. Essa prática de se orar 3 vezes ao dia foi aprendida com Daniel quando ele estava no cativeiro babilônico. Ele orava pela manhã, à tarde e à noite, isso em substituição aos sacrifícios que eram feitos na parte de cima no antigo templo,
sacrifícios pela manhã, à tarde e à noite. Eu quero com isso dizer alguma palavra. Estou segurando o microfone de lapela aqui na mão mesmo, mas tudo aqui está sendo improvisado. É muito bonito ver o modo como eles realmente oram, porque eles são intensos na oração e na adoração. Eu acho que é tempo de nós, evangélicos, aprendermos um pouco mais sobre a oração, sobre a devoção, sobre essa maneira intensa de derramar a alma diante de Deus na oração. Esse movimento que eles fazem, como eu acabei de falar com ele, tem a ver com as palavras do Salmo que diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Dê uma olhadinha naquele homem orando, ou naqueles homens orando. Há uma devoção. E se esses homens conhecessem a Cristo, nós conhecemos a Cristo, e eles não conhecem a Cristo ainda, mas chegará a oportunidade deles. Mas vejam essa maneira intensa de se orar. Vamos aprender a orar, vamos aprender a adorar, vamos fazer isso de coração. O Senhor diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não uma oração para impressionar as pessoas, mas uma oração em que através dela se expresse aquilo que realmente se sente no coração diante de Deus. Jerusalém, na ótica dos profetas, era a cidade dos sonhos, a cidade onde Deus se revelava. Por aqui passaram profetas, dessa cidade falaram os profetas. Abraão esteve aqui, porque aqui em cima, no alto dessa montanha, essa é uma cidade alta, que está a quase 800 metros acima do nível do mar, está o Monte Moriá. E hoje, dentro de uma das grandes mesquitas, porque há duas, essa com a abóbada preta e a outra abóbada dourada, na dourada está a rocha onde Abraão pôs o seu filho Isaque para sacrificá-lo. Não é possível filmarmos lá dentro porque trata-se de uma mesquita islâmica e os muçulmanos não permitem que ela seja filmada, por isso estamos do lado de fora. Mas ali estava construído, nessa área quadrática, estava construído em cima dela o templo de Salomão, que foi destruído em 586 pelos babilônios e que foi reconstruído em 444 por Zorobabel. O registro dessa reconstrução está no livro de Esdras. Mas esse templo também foi destruído no ano 70 da nossa era, quando os romanos, tendo à frente do seu exército como comandante o general Tito, eles destruíram toda essa cidade. Mas há uma expectativa dos judeus. É por isso que aqueles judeus ortodoxos se vestem de preto, como nós temos várias imagens para mostrar aí para vocês. Esse preto significa luto pela cidade e pelo templo que foi destruído, sobretudo pelo templo. Quando o templo for reconstruído, então eles vão tirar essa roupa preta. É o que se ouve por aqui. E isso vai acontecer depois que Jesus retirar a igreja, e será obra do anticristo, que fará uma aliança com o povo de Israel durante aquele tempo, pelo menos até a metade dele. Na segunda metade, o povo de Israel não vai aceitar uma atitude dele, porque ele vai querer fazer um trono e se assentar dentro desse templo novo, que é uma réplica, ou é o próprio templo, o primeiro templo, segundo as medidas e orientação dadas por Deus, lá atrás. Aí os judeus vão se insurgir contra eles e vão experimentar o maior sofrimento da sua história. Deus tem um plano com esse povo, mas tudo isso segue uma programação divina. E nós temos que entender isso à luz das Escrituras Sagradas. Bem, nós estamos aqui dentro dessa cidade sobre a qual Jesus chorou. Jesus olhou para essa cidade pelo lado de dentro. Ele chorou por Jerusalém.
Essa velha cidade, que é toda murada, veja esses muros. Isso aqui é parte do muro que Neemias reconstruiu em 52 dias. Foi um grande mutirão. Esses muros foram reconstruídos na mesma época, eles são contemporâneos, Neemias e Esdras. Mas vamos falar de Jesus. Jesus olhou para essa cidade e chorou sobre ela. O grande lamento de Jesus sobre a cidade foi o de que muitas vezes ele tentou juntar os seus filhos, os filhos dessa cidade, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Ele diz: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer isso, mas tu não quiseste. Esse povo sempre teve o coração endurecido, esse povo sempre se insurgiu contra a verdade de Deus, mas por que razão? Há muitas perguntas que nós do Ocidente, nós cristãos fazemos a respeito desse povo. Por que eles rejeitaram o Messias? O que levou-os a esse tipo de incredulidade e dureza de coração? O apóstolo Paulo diz que eles ficaram cegos. E o que levou-os a essa cegueira? Essa cegueira resulta de expectativas diferentes. Entre o judeu, há muita diferença de opinião. Disse-me um rabino famoso de São Paulo que quando há dois judeus é preciso fazer 3 sinagogas, porque eles divergem na forma de pensar. Curioso tudo isso, né? Mas eles tinham opiniões muito diferentes a respeito de Jesus. Eles queriam um Messias que fosse briguento. Na época em que Jesus veio, esse país estava sendo dominado pelos romanos. Os romanos cobravam altas taxas de impostos. E eles não queriam aceitar o Messias que não os livrasse da mão de algum opressor de fora. Se Jesus tivesse feito isso, quem sabe muitos deles tivessem aceitado. Mas a mensagem de Jesus divergia da que eles imaginavam, entendiam e comentavam entre si. Para eles, o Messias não podia ser aquilo que eles viram em Jesus. Jesus não veio como déspota para brigar, ele veio como um Quírios, um senhor que abre o diálogo. Nessa cidade, Jesus foi morto. Nós veremos, logo depois desta nossa fala e desse programa, nos próximos que vamos apresentar, o local por onde Jesus saiu dessa cidade. Vamos mostrar o Monte Caveira, ou Calvário, que quer dizer caveira, onde Jesus foi morto. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Mas essa cidade, não obstante ter tratado Jesus da maneira como tratou, é uma cidade amada por Deus. Ela é chamada de cidade de paz. Por isso, Jebus Shalem, Shalem, paz, cidade de paz. E apesar da dureza do coração e da cegueira espiritual desse povo, Deus tem um amor muito grande para com eles. Eles terão no tempo certo a sua oportunidade. Diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos, lá no final do capítulo 11, no final todo Israel será salvo. Ele está feliz da vida. Ele começa no capítulo 9 lamentando pelo seu povo Israel. Leia Romanos 9:1, você vai ver, ele lamenta. Já no capítulo 10, versículo 1, ele está mais encorajado, está dissertando sobre o futuro de Israel. No capítulo 11, ele já está otimista, mostrando que todo Israel vai começar a se voltar para Deus, e no final ele termina dizendo: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do poder. Ele está exultante pela bênção futura de Deus sobre essa nação. Mas agora é o tempo da plenitude dos gentios. Chegará assim o tempo da plenitude dos judeus. Deus tem um plano muito especial para com esse povo. É por isso que nós evangélicos amamos Israel, nós oramos por esse povo. Apesar da sua dureza de coração, apesar da sua rejeição ao Messias, nós temos um carinho especial por esse povo. E falando sobre essa cidade, a sua beleza, a sua grandeza, Israel, mais especificamente Jerusalém, quero dizer, recebe
o nome o nome da cidade celestial, a Nova Jerusalém que desce do céu. Há uma cidade no céu com o nome desta. Veja quanto Deus honrou esta cidade. Então Jerusalém é famosa no passado, Jerusalém é famosa e disputada no presente, Jerusalém é famosa no futuro, porque a cidade dos salvos no futuro, lá no céu, é chamada de a Nova Jerusalém. Estamos nessa cidade, estamos dentro dos portões, dos muros dessa cidade. Estamos no lugar almejado pela nação. Nas festas anuais vinham pessoas de todas as partes desse país. Vinha gente do norte, da Galileia, daqui mesmo da Judéia, que é o sul. Gente de todas as partes. E quando eles subiam para este monte, Monte Sião, eles vinham entoando o cântico dos peregrinos, cântico que está colocado no livro dos Salmos, Salmo 121, Salmo 122, aqueles salmos que expressam a alegria do povo pela chegada à cidade de Jerusalém. Mas melhor do que estar aqui, melhor do que estar na velha cidade de pedra, que foi destruída e reconstruída, essa cidade passou por várias destruições. Melhor do que essa, estar na Jerusalém celestial. Esta é a expectativa dos salvos. Um dia estaremos com Jesus na cidade santa. Para isso é preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador. É preciso crer nele desta maneira. É preciso reconhecer que Jesus é o verdadeiro Messias, que ele esteve aqui e que ele abriu os braços para salvar tanto judeus como não judeus em qualquer lugar da terra. Crê em Jesus, ele é Yeshua HaMashiach, ele é o Messias esperado, o Messias prometido. Que a paz de Cristo Jesus reine em seu coração.